Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo e eu tô aqui com o meu parceiro que também gosta de falar de negócios e empreendedorismo. Se apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Ed. Eu não vou aparecer no Instagram muito, mas eu tô aqui, ó, pra vocês que estão aí no Instagram. Hoje a nossa convidada é a Mônica, da Negrana. Já tá aqui com a gente vai trocar uma ideia. Vocês que estão aí no Instagram vão conseguir acompanhar um pouquinho dessa conversa, mas já adianto que vocês podem acompanhar na íntegra, que não vai aparecer a conversa toda ali no Instagram, lá no YouTube. Sigam a gente no YouTube. No YouTube a gente tá como canal Podcast Preto Dinheiro. E no Instagram, vocês que estão aí, vocês já sabem, tá como @Preto Dinheiro. Certo? Certo, então o primeiro recado é siga a gente lá, que vai dar tudo certo. E eu vou deixar ela se apresentar, porque já é super conhecida, e aí já tem pergunta, né? Como a gente quer falar de preto e dinheiro, aí a pessoa tem uma empresa chamada Negrana. Como é que eu peço para ela explicar sobre isso pra gente? Se apresenta a nossa convidada linda, maravilhosa, que está aqui hoje. E já tem um histórico, quase todo mundo conhece ela aí, mas vou deixar ela fazer o show dela. Obrigada, Ed. Obrigada, Isa. Eu sou a Mônica, sou a fundadora da Negrana, que tem justamente esse propósito, né? Falar de negócios de dinheiro para a população negra. A empresa ela surgiu com outro nome, que também tinha uma conotação muito forte, que eu acho que é um dos aspectos em que a gente olha para as coisas sem que seja de forma pejorativa, né? Quando a gente fala de dinheiro. E eu acabei tendo que fazer um rebrand e achei o Negrana, que é um nome que junta as duas coisas que para mim tem muito valor, né? A negritude e a grana. E a grana. Né? Eu acho que acessar esse espaço de poder, considerando tudo aquilo que a gente já tem como habilidade, é uma ferramenta muito importante para que a gente possa furar a bolha. Criatividade, determinação, talento, isso a gente já nasceu. O dinheiro nos dá as oportunidades que a gente quer acessar. Então, a Negrana é uma startup de impacto social que promove a educação financeira para que a população negra possa, de fato, ser aquilo que quiser ser. Excelente. Vocês escutaram aí, né? Existe um caminho. Tem uma professora que faz esse caminho aqui para fazer acontecer. Mas, quanto tempo que você já trabalha nessa área, assim? A gente começou esse trabalho em 2019, mais ou menos. A Negrana, ela surge de uma dor pessoal. Eu fui buscar a educação financeira porque eu atuei como jornalista por mais de 20 anos, e eu entendi que aquilo não bastava, né? Eu tenho formação em jornalismo, tenho pós-graduação em jornalismo econômico, tenho milhares de outras formações em inglês, certificações inúmeras, e isso nunca serviu para que eu tivesse reconhecimento e que esse reconhecimento viesse em forma de melhores salários, né? Eu acho que todos nós, a gente vai buscar o ensino, a gente vai buscar o conhecimento porque a gente quer avançar nesse processo, pelo menos é o que ensinam pra gente, né? Se estuda, seja melhor da sala, seja 2 vezes melhor, porque aí as coisas vão ser diferentes. E a cada passo que eu dava, o limite aumentava um pouquinho mais, né? Então, se eu fiz o inglês, agora eu preciso do francês. Se eu faço francês, eu preciso de outra língua, mas isso servia só para mim. Quem estava do meu lado que tinha outra cor, não precisava nem do inglês para acessar os espaços que eu não podia entrar. Então, quando eu entendi que eu não podia esperar que o mundo reconhecesse o meu talento e que resolvesse me remunerar por aquilo que eu sabia que era capaz, eu fui buscar um caminho inverso. E a educação financeira, ela te mostra, o princípio dela não é sobre quanto você ganha, é sobre o quanto você gasta. A sua capacidade de poupar parte do que você ganha é que vai fazer com que você prospere. Então, partindo desse lugar, eu falei, bom, eu entendi que eu vou ter que reduzir custos, mas eu tenho que saber como é que eu faço isso sem afetar a minha qualidade de vida, sem prejudicar os meus filhos, que sempre foi o grande motivo para eu buscar outros caminhos. Então foi nesse lugar que eu comecei a estudar educação financeira para me proteger. Sim. No meio do caminho eu percebi que era uma coisa que faltava para todos nós. E quando eu fui entendendo um pouquinho melhor da dinâmica, e quando eu fui vendo as pessoas que acessavam esses espaços, quando eu fui vendo quem eram as pessoas que ensinavam, eram as mesmas que estavam lá no jornalismo
e que olhavam para mim e diziam, essa pretinha da periferia parece mais a minha empregada. Eu acho que não. Eu vou dar vaga para essa daqui que se parece com a minha filha. Sim. E as coisas continuavam não acontecendo. Então, na educação financeira, eu também encontrei muitos homens brancos que diziam que se você tivesse 50 mil, sim, Para começar a investir. você poderia fazer o que quisesse. E eu dizia, olha, Mas eu não tenho esse eu não 50 tenho não. nem isso. o que isso significa? Exato. Né? E eu entendi que não, a gente não precisa partir desse lugar, a gente pode partir de onde a gente está. Então, surge mesmo de uma metodologia que eu defendo, olhando para a nossa ancestralidade e vendo que as pretas de ganho já faziam aquilo que eu estava tentando fazer. Elas poupavam parte do que ganhavam para comprar a própria alforria. E quando a gente pensa naquele período, a alforria era mesmo a possibilidade de ir e vir, né? Sempre alguém te explorando. E hoje, quando a gente usa a educação financeira, ela tem muito o mesmo propósito. Eu consigo escolher onde eu quero viver, eu consigo escolher se eu quero viver com a criatura que está do meu lado, porque eu não dependo dele financeiramente. Sim. E aqui a gente está falando de violência doméstica mesmo, né? Exatamente. Eu consigo dizer se eu quero ou não continuar trabalhando com esse cara que me explora, que me invisibiliza, que me diminui. Eu consigo decidir se eu vou sair de dentro da minha casa num período pandêmico, em que as pessoas precisavam do isolamento como uma questão de segurança. E se eu tenho educação financeira, e se eu tenho uma reserva, eu posso escolher ficar protegida com os meus filhos ao invés de me expor ao mundo, porque eu tenho que trazer o sustento para dentro da minha casa. Eu comecei a fazer esse trabalho em 2020 e uma das coisas que mais me marcaram nesse processo foi saber que a primeira pessoa que morreu de Covid porque precisou sair da sua casa para ganhar o sustento para os seus filhos foi uma mulher negra. Com a maioria das pessoas que faleceram nesse período foram pessoas negras. Exatamente pelo grau de necessidade. E aí você estava falando no começo que mesmo você tendo acesso, você não conseguia, né, o acesso. E aí a gente já vem falar de meritocracia que não existe, viu? Ela falou aqui, explicou bem explicado. Não existe, galera, não existe. Porque a gente sai de pontos diferentes e situações diferentes e se debate com estruturas sociais que ainda não aceitam você, por mais que você tenha um diploma do inglês, não sei o que, você não é parecido com alguém que deveria estar naquela posição. E aí eu falo que do empoderamento econômico, ele é libertador e transformador. Primeiro você decide o que você quer fazer, você tem o poder do sim ou não, inclusive para violência. Não quero mais viver nesse ambiente tóxico violento, eu consigo sair, é minha alforria. E também para além da sua libertação, ela é sua transformação, porque com o dinheiro você acessa muitas outras coisas. E a gente no caminho não consegue perceber que o quão faz parte da educação financeira. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar todos os dias. Exatamente, a gente não aprende, né? Isso não é uma exclusividade da população negra, né? É algo que não está na cultura do país, né? A população brasileira não tem acesso à educação financeira, inclusive porque eu entendo que isso é estratégico. Quanto menos a gente sabe sobre educação financeira, mais a gente vai gastar de forma inconsequente e mais a gente vai sustentar aqueles que seguem nos explorando. E o que a gente pode, na verdade, perceber, por exemplo, a educação financeira está muito em casa, né? Você não aprendeu, são vícios e coisas que você aprende, né? Depois que você vai se reconstruir. Só que uma família que é bem estruturada financeiramente, ela tem outros saberes e outras coisas para passar. E essas pessoas que são bem estruturadas financeiramente são as mesmas pessoas que detêm a maioria do dinheiro. Então fica sempre entre eles para eles. Exato. Enquanto a gente não tiver educação para isso. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, Isa, que quando eu fui estudar mesmo, né? Essa questão das pretas de ganho, quando eu fui olhar para a ancestralidade, e a gente descobre, a gente vem de uma terra que é muito rica, muito próspera, né? Quando a gente passa por esse processo de diáspora, a gente se desconecta de muitas dos nossos aprendizados, mas existe alguma coisa que está no nosso DNA, que continua chegando para a gente de uma forma inconsciente. Então, por exemplo, a gente não aprende educação financeira, né, nas escolas e tal. Mas eu me lembro que o que a minha avó fazia, e muito provavelmente os avós de vocês faziam, a minha avó guardava dinheiro em pote.
E eram potes que ela guardava, tinha um pote dentro de casa, nega velha, preta velha, ela mandava. Então tinha os negrão, meus tios, e ela dizia, põe o dinheiro lá. Ninguém discutia, o dinheiro entrava lá e acabou. Mas a gente tinha natais muito fartos. Eu sempre ganhei presente. Trocava os móveis de casa, fazia aquela arrumação. Lá em casa também, tipo assim, olha, precisa trocar esse sofá, porque... Exatamente. Como é que isso acontecia? Era esse pote, que a minha avó fazia todo mundo colocar uma parte do que ganhava, todos os meses aquele pote recebia parte desse dinheiro. E ninguém mexia. Eu, quando era criança, eu olhava e falava, deve ter um escorpião ali dentro. Ninguém toca. Ninguém toca. Ninguém mexe naquilo. Ai, que vontade de pegar. Uma inteligência financeira que vinha dessa mulher, que nunca teve acesso a essas ferramentas todas, entende? Então, a inteligência financeira, de alguma forma, ela já nos atravessa. E o nosso povo, ele precisou utilizar a inteligência financeira para resistir. Então, quando a gente olha para as nossas mães, para as nossas avós, para aqueles que vieram antes, eles precisaram adotar algum tipo de estratégia de inteligência financeira para trazer a gente até aqui, porque a gente não teve acesso. Sim. Nós não herdamos terras, nós não podemos estudar, nós não podíamos ter trabalhos, né? Como é que essas pessoas sobreviveram dentro de uma sociedade que historicamente é capitalista? Eu preciso fazer dinheiro, eu preciso guardar dinheiro e eu preciso fazer que isso aqui sustente essa galera exatamente, toda. que funcione. Então ela sempre existiu, mas ela sempre foi tida como menos importante, né? Essa inteligência que já nos acompanha há muito tempo, ela nunca foi valorizada, porque ela não veio de uma universidade alemã ou europeia. Um certificado. Um certificado de Stanford ou de Harvard. Veio de uma preta velha, que sempre soube fazer isso sem ter passado por um banco de universidade. Então, isso é muito interessante, porque eu entendi que eu paguei uma grana imensa para aprender estratégias de educação financeira, quando dentro de casa minha avó já fazia isso. Então, depois que eu acessei essas ferramentas e olhei para trás, falei, olha aí. Engraçado, né? A gente precisa dar nome às coisas. E aí você chegou na educação financeira, ele falou, poupar não sei o que lá, 10% não sei o que, e a sua avó com um potinho de economia para o fim do ano. E é engraçado que você falou, e eu acredito que replica em muitas coisas, em muitas famílias, porque viviam experiências na casas onde elas trabalhavam e no final do ano eles queriam replicar, porque pintavam-se a casa, trocavam-se os móveis e faziam as festas em casa. E as pessoas que trabalhavam queriam replicar isso, porque eram momentos felizes. Lá em casa eu passava e falava assim, gente, vocês estão parecendo um retirante, porque pra que questão de comida? Tipo, lá minha família é muito grande, mas Natal sempre tinha 30, 40 pessoas, só que tinha saca de comida, era peça de carne inteira, era coisa muito grande. Então eu sempre faço ainda até hoje comidas fartas. Vai fazer comida, a salada, e aí botava... Dava 7 dias, tá, gente? A gente parava de comer quando tava preparando a mesa do ano novo. E aí fazia aquelas decorações lindas com flores e frutas enormes, ninguém podia tocar, né? Isso, até meia-noite, que é pra fazer. E esse dinheiro sempre acontecia no final do ano. Sempre. E até porque era farta assim, porque a população negra, de uma forma geral até, nunca é só sua família também. Sempre tem alguém que é amigo de alguém, ou então, sei lá, um vizinho ali que talvez não tá na mesma, não tem a mesma oportunidade que você, e a gente chama. Todo mundo tava junto. E a gente traz, e isso eu percebo que a galera preta faz muito, né? De que, tipo assim, você ascendeu socialmente, ou você tá ganhando mais dinheiro, mas assim, não vai ser só você. Você vai ter que trazer a galera junto de alguma forma. Porque na verdade eu acredito que isso pra mim é uma coisa de ancestralidade, apesar de não ter certeza que sim, mas a gente sempre precisou se ajudar. Sim. Então, todas as coisas históricas, a gente fez isso, a encruzilhada, a comida, essas coisas, a fuga, e aí você vê... Lá em casa, minha avó sempre falava, um prato a mais não vai fazer diferença. Então, tipo assim, se tiver que colocar água no feijão, a pessoa da rua vai vir comer. Sim. E a gente sempre teve isso, não fez diferença. E a Ubuntu, né? Eu sou porque somos, e a gente aprende desde sempre que é isso. Assim, onde cabe um, cabe dois, né? Essa frase, exatamente. Então, a gente cresceu, e eu costumo brincar, que eu cresci no quilombo, porque a minha casa... era um lugar onde sempre tinha alguém que não era parente, não era família, e que passava meses. Eu tenho vários primos que não são de sangue. Exatamente, eu tenho um primo branco, tenho um primo japonês, tenho um primo de tudo quanto é cor, que minha avó acolhia todo mundo,
alimentava todo mundo, ninguém nunca passou frio, ninguém nunca passou fome, a coisa funcionava. Havia uma inteligência ali, havia uma estrutura que fazia aquilo tudo funcionar, né? Então, isso vem muito desse lugar. E eu acho que quando a gente se conecta com aquilo que já fica muito mais fácil a gente seguir adiante. Então, essa história, quando eu entendi o que a minha avó fazia, eu falei, pera lá, existe caminho e eu não preciso desses certificados, nem de pagar milhões de reais para acessar essas estruturas, porque isso já está na nossa história. É muito relembrar como é que era em casa. Como é que será que a sua mãe, a sua avó fazia para ter essa mesa farta? De onde vinha isso? Primeiro que a gente sempre foi capaz de fazer dinheiro. Isso nunca foi um problema. A gente trabalha muito. Então, em casa, a minha mãe, a minha tia, todo mundo tinha um trabalho fixo, mas também alisava cabelo, fazia uma trança. Era sempre uma dupla jornada. Ela faz um crochê. Exatamente. Que chegava justamente para fazer isso. Então, a gente já tinha, inclusive, a veia, né, empreendedora, que é justamente isso. Esse dinheiro aqui não está me sustentando, preciso de mais. Vou fazer. A gente sabe gerar recurso. Só que isso vai se perdendo no caminho, porque a gente está falando de um povo que sempre foi invisibilizado, logo o que esse povo faz não é importante. Sim. E aí a gente cai naquele lugar de que isso é um bico, isso não é importante. O que você precisa é arranjar um emprego de carteira assinada, que significa ser explorado por alguém que vai limitar a sua capacidade de ganho. E a sua capacidade de desenvolvimento. E de desenvolvimento. Alguém vai determinar se você vai mudar de casa, se você vai estudar, se você vai cuidar bem dos seus filhos. Mais ou menos a experiência que muitos de nós vivenciam. Né? Tanto é que hoje tem muitas essas discussões aí que a gente vê hoje de 6x1, de como que é a escala, porque é uma estrutura que é posta para que você fique engessado de várias maneiras, né? Exato. E até questão de, às vezes, um plano de carreira que tenha dentro daquela empresa, dentro daquela estrutura que a empresa criou, a gente vai criar um plano de carreira para que você consiga se desenvolver aqui dentro. Aí você vai ter um plano para você seguir, para que você chegue a tal patamar de salário. Para você concorrer a tal vaga, os requisitos são, sei lá, X meses, X anos de experiência, que é aquela coisa que você trouxe no início, né? De, bom, vocês queriam inglês, tá aqui. Vocês queriam francês, tá aqui. Mas agora precisa de alemão. Mas agora precisa de mandarim. Agora isso já não é mais importante. Você precisa coisa, e o tempo vai passando. E é uma estrutura que realmente E quando você já está cansado daquela estrutura. Sim. E a gente entra num processo de frustração, a gente entra num processo de se achar incompetente, porque o sistema faz você acreditar que se você não alcançou, porque você não era tão bom o suficiente. Né? Você tem que se esforçar um pouco mais, acordar às 3 da manhã, tomar banho frio. E aí você entra num processo até de emocional abalado, você entra até numa depressão, porque você já faz esse esforço, você acorda cedo, você tenta fazer uma academia, você tenta trabalhar o dia inteiro e depois você tenta fazer uma faculdade, aí você que terminou a faculdade vai fazer um curso para se especializar, ou vai fazer um inglês que você não teve oportunidade, aí você vai fazer um extra no fim de semana, quando você não tem tempo para viver. Nem para pensar nas estratégias. Essa estrutura que está te oprimindo. Sim. Né? Então, e aí quando a gente pensa um pouco nessa estratégia que a gente desenvolveu para a Negrana, a gente pensa também na questão da autoestima. Porque quando eu consigo mostrar para as pessoas que a culpa não é tua, existe uma estrutura que determina que por conta da cor da sua pele você vai ganhar 40% menos do que aquela pessoa. Só por isso. Com os mesmos talentos, as mesmas habilidades, ocupando o mesmo cargo, você vai ganhar menos que a outra. O que significa que você vai ter que trabalhar muito mais do que aquela outra para conseguir alcançar aquela mesma qualidade de vida. Então, quando as pessoas conseguem abrir os olhos para isso, que saem desse lugar de a culpa é minha, eu sou responsável, eu não consigo fazer, porque eu vivenciei isso. Chegou uma hora que eu falei, acho que realmente eu não sei fazer. Eu não sou incompetente. Do ano passado para cá eu tenho pensado muito nisso. E quando eu fui, claro, você precisa de terapia, né? Autoconhecimento. Você precisa olhar para você. Você precisa retomar um pouco disso. Você tem que ter a coragem de olhar para você e ver que não é você. Não é você. E aí quando você passa por esse processo, você fala, peraí, não, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas olha o sistema, olha os números.
Isso é dado. O IBGE te mostra que a população negra está na base da pirâmide socioeconômica. Isso aqui não é uma história que eu estou inventando. São dados. A população negra recebe, em média, 40% menos que a população não negra. Basta. Sim. Isso é fato, é um dado. Então, quando você vê que isso é uma realidade para a população, você tem que entender que existe uma estrutura que foi criada para manter as pessoas nesse lugar. Porque isso também faz com que você trabalhe mais e pense menos. E quanto menos você pensa, muito mais fácil você é explorado. Sim. E mais difícil fica para pensar em alternativas, para pensar em caminhos que possam te fazer sair desse lugar, né, de invisibilidade, de exploração, de falta de reconhecimento. Então, é um plano extremamente bem arquitetado, eu tenho que reconhecer. Né? E um plano extremamente arquitetado e mantido, né? E mantido. Nesse tempo todo não veio ninguém quebrar essa estrutura, de tirar. E aí quando o pessoal você foi falando, pensando do ócio criativo. A gente que trabalha muito, estuda muito, faz muito, a gente não consegue nem descansar direito, quanto mais pensar que se esse caminho que eu estou seguindo realmente está me fazendo bem ou está me fazendo mal. No caminho que você percebe que não está legal. Mas você continua, porque você está acostumado com aquilo. A pessoa não tem tempo de parar para pensar em estratégias, de como ela pode criar alternativas para ela mesma sair daquela roda. Não tem tempo. E aí você fica falando, as pessoas ficam falando, mas o ócio criativo é tão bom, os artistas falam ócio, eu falei, o que será isso? O que pessoas não pretas, no caso, conseguem fazer o ócio criativo? Porque se olhar para a nossa estrutura, parece uma bobagem falar de ócio criativo. Eu não consigo pensar. Eu não consigo parar para pensar estrategicamente que isso que eu estou fazendo não está dando certo e eu preciso fazer outra coisa, uma alternativa melhor, sei lá, melhorar, ler o livro, trabalhe 4 horas e fique milionário. Eu não consigo. Tu não tem tempo para ler o livro e vai fazer trabalho. Exatamente. Aí o livro fala o quê, gente, para você que não leu? Torne-se especialista em alguma coisa. Aí você... Como? Eu já fiz isso, já fiz especialização. Em 10 coisas. 10 coisas e não deu certo. E aí você não consegue nem pensar nisso. Pra gente igual. Mas é muito desse lugar mesmo, assim. E eu acho que aqui, por exemplo, a gente está lidando com um grupo de pessoas, né, quando a gente vem para espaços como esse, em que essa mentalidade começa a mudar um pouco, né? Então são pessoas que podem escolher onde trabalhar, que podem fazer outros movimentos, mas a gente ainda não é a maioria. Exatamente. É importante a galera ter essa consciência. A maioria, exatamente. Tem muita gente que saiu de casa hoje às 6 horas da manhã e vai voltar às 10 da noite. E vai continuar nessa roda viva por muito tempo. A gente costuma falar da corrida dos ratos, né? Que justamente é esse lugar. As pessoas trabalham tanto, isso vai levando a esse lugar de frustração, sim, de exaustão e de convencimento de que a culpa é minha. Eu não sei fazer mais do que isso. Eu não aprendi. Eu não mereço mais do que isso. E essa pessoa passa uma vida inteira sem conseguir conquistar nada, comprando coisas que são frugais para satisfazer aquela frustração. Então eu vou comprar um tênis caríssimo, eu vou comprar alguma coisa que me satisfaça agora, mas não consegue construir um patrimônio, não consegue pensar em algo que possa te trazer resultados efetivos. Sei lá, fazer um curso, fazer uma viagem, viver experiências que possam mudar mesmo a forma de olhar dessa pessoa, né? Se conectar com outras possibilidades. Então a gente vê que essa é uma realidade de 80% das famílias e certamente a maioria dessas famílias são famílias pretas, que estão endividadas e que continuam nesse ciclo de só pagar boleto, de só pagar fatura e que não conseguem sair desse lugar. Porque não acessam o ócio. E que escutam dos patrões que você só vai conseguir as coisas se você parcelar. Tipo, você só vai ter aquela geladeira de 2 portas se você dividir em 24 vezes pagando juros para mim, que sou o dono que vende a geladeira, entendeu? Exatamente. E é exatamente esse ciclo. E aí quando você falou de lazer e qualidade de vida, eu recém voltei de uma viagem e foi uma coisa que me pegou e me doeu, foi ocupar espaços onde eu era a pessoa negra. Da viagem eu era pessoa negra, no carro eu era pessoa negra, nos espaços que eram gratuitos eu era pessoa negra. Então começou a ficar incômodo pra mim ser a pessoa negra lá. Eu falei, gente, as minhas pessoas elas não conseguem viajar. Não estão aqui. Não estão aqui.
E não que elas não gostariam de estar aqui, elas não conseguem estar aqui. E é aí que tá. E isso incomoda porque, tipo, eu conheço gente que nunca viajou na vida. Essa eu já tinha me matado, hein, galera? Mas não é pra você fazer isso, não. Por quê? Chega o 13º, o dinheiro das férias, eu falo que eu escutei muito isso, falo assim, primeiro, quem vem de família que precisa de uma estrutura, que não tem uma estrutura base, quando ela começa a trabalhar, a primeira coisa que ela vai ajudar em casa. Então, tem o telhado que está quebrado, a cama que eu nunca tive, as coisas que eu tenho que comprar em casa. E aí eu não consigo ascender financeiramente, porque eu tenho que suprir uma necessidade básica que eu não tive. Aí depois disso, ele casou essa pessoa e ele tá construindo outra, entendeu? É E aí você passou reconstrução. 10 anos, 15 anos, eu nunca viajei, eu nunca fiz outro curso, eu nunca saí daquilo. Porque eu tô sempre colocando o básico para fazer funcionar. Gelo, né? Exatamente. Um dado que a gente tem bem importante é que a renda per capita da população negra é sempre muito baixa. Porque mesmo quando a gente ascende um pouco mais e começa a receber um pouco mais, a gente tem uma família toda escassa. Então, o que chega para mim continua sendo muito menos do que aquilo que é necessário para o meu conforto. Então, se eu ganho 10 mil reais, certamente 6 mil eu vou direcionar para as pessoas. Eu tenho uma criança que precisa de sapato, tenho uma avó que precisa de médico, tenho uma irmã que precisa de não sei o quê. A gente distribui esse recurso, inclusive porque existe um sentimento de culpa que é muito forte. Como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou ser a única negra nesse lugar, enquanto os meus não estão conseguindo sair de casa? É um sabotador, Exatamente. mas eu falo que é um sabotador de gratidão, porque muitas das pessoas, elas estagnam, né? Tem um stopover, elas param em um certo momento, tanto no nível educacional, porque os pais foram até ali. Daí eles conseguem acessar um pouquinho mais à frente, ou não. Eles param ali. Então, quando eu recebo mais, eu acredito na minha cabeça que isso tem que ser distribuído em partes iguais, porque quando eu estava naquela situação, era distribuído em partes iguais. E aí eu não consigo sair da mesma situação. Sim, então, e a gente vai vendo que isso também é uma questão que a educação financeira vem para quebrar um pouco esse ciclo, porque uma das coisas que a gente vai aprendendo é que se eu recebi 10 mil, eu mereço 10 mil, meu talento, minha criatividade, minha capacidade. Se eu recebi 10 mil, porque eu mereço 20. Eu mereço 5 vezes mais. Eu vou precificar aqui diferente. Mas o que a gente precisa começar a levar é que, irmãozinho, estamos saindo da mesma casa. E aqui eu não estou falando de meritocracia. Mas estou falando daquela pessoa que mora na mesma casa que eu e que está esperando que eu divida com ela o meu dinheiro, o meu salário. Fala, olha, irmãozinho, tá vendo? Consegui, vou te dar a mão e você vai fazer também. Mas eu não vou entregar o meu para você. Porque é um caminho que a gente precisa começar a percorrer, porque senão a gente não consegue multiplicar a prosperidade. A gente vai estar sempre dividindo ali a escassez. Né? Então, quando a gente tem esse sentimento de culpa, a gente não cobra ninguém, a gente entrega. Puxa vida, ele está lá desempregado, eu vou te ajudar, porque eu sei, existe toda uma estrutura, óbvio que existe, mas a gente não pode contribuir com essa estrutura. Então, está desempregado, vou te pagar um curso, não vou mais pagar o seu aluguel, vou pagar um curso. Você vai fazer o curso e você vai conseguir melhorar, e você vai dar o próximo passo. Eu acho que a educação financeira, ela estimula as outras pessoas a seguirem esse mesmo caminho, e esse é meu grande objetivo. Contribuir mesmo para que mais e mais pessoas falem sobre dinheiro, decidam entender como é que funciona essa energia e queiram mesmo acessá-la, porque a gente tem uma questão muito séria, que é a culpa por ter dinheiro para quem acessa e um olhar de raiva de quem não está acessando. E são dois sentimentos com os quais a gente não consegue conviver. Se eu sinto culpa por alguma coisa que eu te fiz, eu não consigo ficar perto de você. Sim. E se você sente raiva de mim por algo que eu te fiz, a gente não vai conseguir se conectar. E as pessoas têm essa energia, têm esse sentimento pelo dinheiro. Eu me sinto culpada porque o dinheiro chegou para mim. Eu tenho raiva porque o dinheiro não chegou. Então, são energias que não são compatíveis com a sua possibilidade de crescer e de prosperar.
A gente também é terapeuta, né? Porque a gente Sim. de tudo um pouco aqui nessa área. Exato. Isso Porque terapia financeira. você começa a fazer a consultoria ou o curso, a primeira coisa que a pessoa que procurou, ela não está estável financeiramente, ela ainda tem alguma coisa que ela vai trazer. Primeiro ela vai desaguar todas aquelas emoções para depois ela aprendeu dentro de casa. A gente aprende que dinheiro é sujo, a gente aprende que quem tem dinheiro é bandido, a gente aprende que a gente nunca vai acessar esse lugar, a gente aprende que dinheiro não dá errado. Se você nasceu pobre, você vai nascer pobre. Tudo isso vem de dentro de casa. Então, muitas vezes um adulto tem dificuldade em lidar com essas verdades, que são verdades que a gente considera, né, quando a gente ouve isso lá na infância, que são verdades irrefutáveis. Se a minha mãe falou, não discute. Foi aquele coisa que eu te falei sobre os pais, aquele bloqueio que tem, tipo, eu não vou contrariar e também não vou passar daquilo. Exato. E acabou, muitas vezes é proteção, porque a gente está falando de um histórico de pessoas que vêm desse lugar da escassez, onde por muito tempo foram proibidos efetivamente de acessar qualquer tipo de riqueza, né? Qualquer tipo de propriedade, qualquer tipo de possibilidade. E sofreram de muito enriquecer. por isso, né? E sofreram muito. Então, o que eles vão deixar para essas crianças? Eu vou criar aqui uma história para que ele nem ambicione chegar lá, porque ele vai dar com a cara na porta, como aconteceu comigo. Só que as coisas mudam. E a gente precisa ir ressignificando essas histórias, e a gente precisa o tempo todo se perguntar por que não. Ontem não deu, entendi, mas era um outro contexto. Exato. Hoje, eu sou uma outra pessoa, a história está mudando. Tem muitas coisas que continuam muito presentes, mas a gente tem outras ferramentas. Então a gente tem que estar sempre refutando e entendendo. E olhando mesmo pra gente, o que eu estou sentindo? Eu estou legal com essa grana? Eu estou feliz com esse dinheiro? Eu estou sentindo culpa, estou sentindo raiva, estou sentindo medo? Eu recebo pessoas, eu tenho assim, essa para mim mais uma mentorada que trabalhava numa empresa de tecnologia e ela ganhava R$3.000. E ela foi promovida, ela morava lá na cidade de Tiradentes e vinha aqui para Faria Lima todos os dias. Ela foi promovida e passou a receber 13. Pô, que up. Durante 3 meses, ela não acessou esses 13. Ela pegava os 3. Ela ficou com medo. Ela tinha medo. Ela guardava e ficava... O dinheiro ficava lá no banco. Tá. Ela tinha certeza que tinham se enganado. E que em algum momento eles iam pedir, devolve o dinheiro. E o dinheiro estava lá para ela devolver. Exatamente. E aí, um dia, a gerente dela... Eu acho que esse medo eu não tenho não, gente. Se depositar a Mega Sena na minha conta, eu gasto tudo antes deles falarem devolve. Isso é uma realidade. Sabe aquela coisa de não mexe no que não é seu? Tira a mão daí, não vai pegar o que não te pertence? São ensinamentos que a gente recebe de casa. Sim. E inclusive porque a culpa de tudo na sociedade, se assumir, era de uma pessoa negra. Exatamente. O que ela pensava? Mônica, eu tinha certeza que eles tinham errado. E se eu gastasse aquele dinheiro e depois eles dissessem que eu roubei? É curioso isso, né? É louco, ela tinha medo. Eu ia perguntar o que causou esse medo, porque... Porque ela nunca tinha visto tanto dinheiro. Entendi, veio disso. Não estava acostumada com aquela realidade. Ela foi a primeira da família que recebeu mais que 5. 3 já era uau! 13! Meu Deus do céu. Teve uma vez que a gente estava trocando ideia com outro empreendedor, o Tauan, eu estava lá da Mais Um Code. Aí eu tava falando com ele sobre como que é esse up, né? Que é estranho, de verdade. Para quem passa por isso, de 3 para 3 é uma parada muito, muito acima. Mas eu lembro de quando eu atingi um patamar que eu comecei a precisar para fazer o imposto de renda. Aí eu, tipo, de boa. E aí, tô vendo que todo mundo no escritório, tô querendo entender o quê. E aí, já fez seu imposto? Imposto? Como assim? Oxe, para com isso. Que é aquele negócio da educação. Que você não tenha... Ninguém te explica que se você... Todo mundo fala que você precisa ganhar uma boa grana, mas ninguém te fala que se você ganhar uma boa grana, você vai ter que, né, justificar, mandar, né, declarar aquela parada, que senão o governo vem e morde um pouquinho. É aí que eu fui entender, fui pesquisar, tem que declarar isso aqui e tal, tem que deduzir, dá pra fazer. Eu que fui atrás depois, porque realmente não tem nada de conhecimento. Então, tipo assim, né? me surpreendeu essa parada do medo, que pra mim não foi um medo. Eu sabia que ninguém ia chegar pra mim, sei lá, ia tomar meu dinheiro. Mas é isso, essa questão da ignorância, eu não sabia. É um lugar que você desconhece. E muitas pessoas ficam mesmo com medo de não saber o que fazer com essa grana.
E assim, você está brincando, se depositar a Mega Sena na minha conta, não sei o quê, mas muitas vezes chega uma puta grana na sua conta e você não vai tomar decisões inteligentes, você vai Sim. queimar essa grana. A gente tem histórias de muitas pessoas que receberam muito dinheiro que De pessoas que comeram ganharam muito na esse Mega Sena dinheiro. mesmo. Exato, Ganharam- é verdade. Eu falei brincando, mas Mas é é porque verdade. tipo, se depositaram. Eu vi pessoas, tipo, depositaram o dinheiro errado e a pessoa devolveu. Eu falei, gente, eu já tenho um plano pro dinheiro que é meu. Tem um plano aqui, entendeu? Jogadores de futebol, havia um histórico Sim. muito forte disso. Eles compram mansões e depois esquecem que tem que pagar imposto de renda por aquilo. Compram carrões e A esquecem gente que tem não que precisa, pagar. não. E aí daqui a pouco perdeu tudo. Então, o medo dessas pessoas está muito nesse lugar. "Ah, eu tenho um monte, mas eu não quero perder. O que, que eu faço, né, Sim. para que ele continue aqui?" Tem uma série de coisas que vão cercando. E uma outra coisa que é muito importante dizer é que a gente vem de um lugar de escassez. Sim. E eu preciso dizer, e eu disse isso para ela, eu falei, 13 mil não é muito dinheiro. Como não? Não é muito dinheiro. Não é. Não é. Hoje em dia, Tem gente que pra uma recebe 1,5 pessoa milhão por mês, viu, amor? viver com qualidade, isso é uma pesquisa de uma universidade norte-americana que mostra que o salário que deixa uma pessoa bem são 15 mil reais. Esse é o valor que a gente tem que receber para que a gente possa pagar as nossas contas, para que a gente possa fazer 3 viagens no ano, para que a gente possa ir ao teatro, para que a gente possa sair para comer fora algumas vezes. Esse é o valor que nós E sobrar para investir. recebendo. E claro, investir. Esse é o valor ideal para que você tenha uma Até vida pra você ter uma ok. segurança, né? E a Aí- maioria de nós não tem. E eu recebo mentoradas que falam, nossa, tô ganhando super bem. Quanto, irmãzinha? Conta pra mim. Tô ganhando 3.500. Não tá, Minha não. amiga, olha a Eu te inflação, disse, olha a pandemia aí. Não tá. O salário mínimo hoje tinha que ser 5 vezes o salário atual. Hoje tá 1.500 e pouquinho. 1.512. 7.500 deveria ser o salário mínimo. E esse aqui é aquele para você viver o básico, O sem mínimo. luxo. Aqui não tem viagem, aqui Não, não tem é- cinema, aqui tem que pagar aluguel, fazer compra do mês, cuidar da criança, roupa, remédio. Eu falei pra galera, eu falei, gente, aqui em São Paulo, eu venho de um lugar que o pessoal falou assim, ah, mas Brasília é uma cidade muito cara, né? Eu falei, cara, eu tô morando em São Paulo, o custo de vida é mais caro do que Brasília. Ah, não tem como, porque parece que Brasília é mais caro. Eu falei, parecer não é ser. Aqui você não vive bem com 5 mil reais, uma pessoa sozinha. Eu sempre me questiono quando eu vou no mercado. Eu falei, gente... E aí eu sempre faço aquela multiplicação. Eu tenho que comer, não sei, com 150 gramas de proteína, almoço e janta. 350 gramas, 1 quilo dá nem uma semana. Se eu tô sozinha, no final do mês, tem que comprar no mínimo 12 quilos para poder comer saudável. Uma família que tem 4 pessoas tem que comprar 50 quilos. 50 quilos de carne, 50 vezes 50. Acabou. Pô, Exato. gente, não vive. E a gente tem que entender que a gente está falando de uma população que recebe 40% menos. A gente nunca pode esquecer dessa conta. Então, uma pessoa que desse lugar, está saindo de um lugar onde a mãe e o pai sempre receberam um salário mínimo, e ela passa a receber 3 mil reais e ela já fica feliz, é importante dizer, não tá bom ainda. Tá longe de tá bom. Pode continuar exigindo mais, porque as outras pessoas fazem isso e elas têm consciência de qual é o valor necessário para se viver com qualidade. Sim. Então, são muitas questões aqui que atravessam e por isso é importante que a gente tenha um programa como Preto e Dinheiro. Porque falar de dinheiro para a população negra é extremamente importante porque são coisas que parecem tão triviais, né? Sim. Mas que a gente não diz. Então, entender que, por exemplo, um salário de 5 mil reais não é grande coisa, Principalmente se você mora em São Paulo. principalmente se você mora em São Paulo. Ou em grandes principalmente cidades, né? Tão se você grandes. precisa ajudar outras pessoas na sua casa, Exato. não tá bom. Não, se Pode você isso eu tô continuar falando isso pra uma exigindo pessoa mais. só. Se você precisa ajudar alguém, tá péssimo. Dá Exatamente. ruim isso aí, essa conta, viu? Tá errado. Eu começo a ver pessoas que falam, ai, Vai. agora, mano, mudei a história da minha vida, da minha família. Eu tô ganhando 5 mil. Filho, Ainda não. Tá Ainda... Não mudou ainda não. não tá mudando. Você tá no mudou. caminho, mas não mudou não. É falar sobre vulnerabilidade financeira. Se você perder essa grana amanhã, você continuar pagando aluguel, é capaz que você não faça a compra daqui a 2 meses, a vida volta a ser exatamente igual. Então, você precisa acessar valores maiores para que você chegue nesse lugar de poder pagar suas contas, investir e garantir esse legado, né? Que é esse lugar de, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma grana para os próximos 3, 6 meses, 1 ano, até que eu consiga me reposicionar. Então, ainda tem muita coisa que, para a gente, para a população negra, ainda não está sendo posta. Então, as pessoas acessam um pouquinho mais de recurso
e elas ficam perdidas, elas têm medo porque elas não sabem o que fazer. Existe sim a questão da família toda, que exigir, inclusive, que você ajude, né? E a gente tem essa coisa mulher preta, as famílias pretas, e a gente, mulher, ainda tem muito essa coisa do cuidado. Você tem que ajudar teu irmão, pobrezinho, ele não consegue, né? Se a mãe diz que você tem que ajudar, você vai fazer o quê? Você vai ajudar. Às vezes até contra gosto. E às vezes até a gente mesmo tem esse pensamento, você tem que. Tem que. Você tem que fazer não te ajudei na faculdade? Não, você deixou de pagar a conta de luz quando você estava em casa, agora você tem que pagar meu carro. É sempre coisa do gênero. uma questão de, sei lá, de equivalência. Tem que se ajudar e tal. Mas entender que essa lógica ela precisa ser invertida e falar sobre dinheiro ajuda muito importante. muito As pessoas não falam, né? a colocar isso na mesa, a dizer, olha, eu estou ganhando mais, mas veja só, ainda não está bom. Eu ainda preciso dessa grana para fazer uma outra pós, para poder estar em alguns lugares, para acessar conhecimentos e para continuar agregando. E vem comigo, vamos estudar também, vamos buscar caminho, vamos empreender, vamos fazer outras coisas. É engraçado isso, é muito engraçado isso, né? Tipo, que é uma coisa tão importante. Vou até dar um exemplo aqui dos bastidores que a gente estava trocando ideia do microfone. que a gente ia comprar um microfone muito mais caro. Aí eu vi esse microfone que era praticamente a mesma coisa, estava mais barato e compartilhei a informação. Ela comprou meu microfone. Resolvido o problema. Nós dois precisamos do mesmo equipamento e tal. Resolveu tudo. E é bom que a gente compartilha o microfone. Mas assim, é um exemplo bobo de microfone, mas tem gente que compartilha a mesma informação em relação a terrenos. Em relação, tipo, ó, tem uma cidade ali que está em ascensão. Sei lá, 40 anos atrás ou mais, alguém chegou pra minha avó e falou, ó, tal cidade pode ser que seja legal, hein? Ouvi dizer que tem uma galera lá que tá se dando bem, tá desenvolvendo. E aí, através desse compartilhamento de informações que a pessoa vai, e como que faz? E como que é? E onde que... Então, mas não é costume, né? Sua avó estava no privilégio. Não é costume as pessoas conversarem entre dinheiro. Dinheiro é um assunto ainda que é muito tabu. Sim, né? É pior do que sexo até. Acho que as pessoas falam mais mais sobre sexo do que dinheiro. Sobre dinheiro. Sim. E o dinheiro, como ele tem essa carga da culpa, do medo, da raiva, todas as vezes que as pessoas vão falar sobre isso, sempre só como uma cobrança, ou como, ela quer parecer melhor do que eu, ou ela tá querendo tirar algo de mim. Nunca é um lugar confortável, né? É, confortável. A gente só tá querendo compartilhar aqui. Mas isso tem que começar a ser recorrente. Enquanto ele não é um assunto recorrente, ele é um incômodo, ele é aquele elefante branco na sala, todo mundo tá vendo. Todo mundo tá sentado na frente da TV. Fingindo que não tá acontecendo. Adoro. Ele tá sentado na frente da TV e todo mundo sentado atrás tentando assistir a novela, mas ninguém fala que tem um elefante branco ali. Ninguém fala disso. Você acha que partindo, sei lá, um caminho pra gente poder falar melhor sobre esse tema de grana, é você partir para uns assuntos meio... que estão ao redor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você chegar para um cara e falar assim, meu amigo, você quer ser uma pessoa diferente do Caio Castro, que não paga conta? Então você precisa guardar um dinheiro para você destinar aos seus dates. Aí o cara vai ter uma consciência financeira, tipo, pô, realmente, né, tem que guardar uma grana, né? Não posso chegar lá no date e falar que cada um paga o seu e tal, né? Pelo menos o primeiro. O date não vai dar. Né? Vai deixar de ser date na hora. Se for no primeiro e falar isso pra mim, deixou de ser date naquele momento, viu? Deixou de ser date, a gente vira brother, toca aí. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que ser muito mais enfático. Uma coisa que eu faço. Eu troco com os meus pais quanto eu ganho pelos trabalhos que eu faço. Porque como a gente está acessando um lugar ainda que não é tão conhecido... Sim. É muito comum que as pessoas queiram pagar pra gente muito menos do que aquele trabalho vale. Entendi. Então eu vou perguntar. Fulano, você já palestrou pra fulano? Quanto é que ele pagou? Pagou tanto, legal. Já tem uma base. Sim. Então eu tenho outras amigas que são educadoras financeiras que fazem o mesmo e a gente troca. Fulana, tô indo falar com fulano, pra mim pagou X, hein? Não sei como isso é ótimo. Porque a gente começa a negociar no mesmo patamar e o sistema vai falando, puta, eles já sabem, não consigo mais pagar 3 no lugar que eu pagaria 15. Porque eles estão ligados, entende? Então eu acho que
Pode ser que a gente falar de reserva financeira prudente possa ser um lugar. Mas eu acho que antes disso, você tem que entender, e por exemplo, dizer, olha, 3 mil é um salário baixo, 6.500 é o mínimo que as pessoas têm que receber. Existe aí pelo menos 15 mil para você viver legal. As pessoas precisam começar a ter essas referências de como é que está o dinheiro no mundo, porque quando a pessoa acha que está bom receber 3 mil, ela vai se acomodar naquilo. Sim. E vai achar que está maravilhoso e vai continuar vivendo vários desafios que ela não consegue identificar, que é porque aquele salário ainda não é suficiente. Entende? Então, eu defendo falar de dinheiro de forma aberta. Olha, lá na empresa X estão contratando e o valor mínimo que eles pagam é esse, tá? Eu estou lá dentro e eu sei quanto é. Sim. A gente não compartilha esse tipo de informação. Não se fala, né? E é uma coisa engraçada que é só aqui. Não vou dizer Não, que é só aqui. Mas vou pegar um outro... um exemplo dos Estados Unidos. É péssimo pegar um exemplo de um país tão diferente e todo mundo considera de primeiro mundo, mas esse assunto do salário é muito pouco tabu por lá. Pois é. O pessoal costuma compartilhar qual o salário anual, qual é a média anual que aquela profissão eles ganham faz. por hora. É diferente. Eles compartilham a hora, você chega para ser contratado, é a hora do trabalho. Você já sabe Entendeu? tudo. Não é porque você tem, principalmente as coisas mais baixas, não é porque você tem essa qualificação lá a sua cor da sua pele é isso, a cor da sua pele. Quando você começa a ascender, você começa a perceber que o tratamento é diferente. Ele tem um clássico do Chris Rock. Ele falou, gente, eu comprei uma casa, uma coisa de luxo, e tal, sou o único negro do condomínio, mas ele é super famoso, tem uma grana violenta, e o cara do lado que mora é o dentista. Ele falou, pô, eu tô no mesmo nível do dentista. Ele fala isso no coisa dele. Aí você começa a rir. É muito bom. Porque por mais que ele tenha tido acesso e parece que é igual pra todo mundo, você não continua sendo preto. Você não é igual, não. Eu lembro desse stand-up dele. Ele finaliza que, tipo assim, pô, se fosse ele sendo negro, querendo ser dentista pra morar no mesmo lugar, se ele não fosse humorista, ele teria que inventar o dente. Ele fala isso. Com certeza, a criatividade tem que ser muito maior. Mas é importante que a gente saia para esses espaços, porque a gente começa a acessar valores que são muito diferentes. Muito. Né? E acessar cargos mesmo, que os nossos anos. E oportunidades, né? Porque as pessoas, eles se comunicam entre eles, eles dividem entre eles. Quando você diz, eu fui a única, né? E acontece muito. A gente ainda não está em todos os espaços. Então, é extremamente importante que a gente compartilhe esse tipo de situação. Olha, eu estive nessa viagem e eu fiz assim, né? Eu consegui desse jeito, eu fiz esse caminho para que outras pessoas possam acessar. A gente tem um grupo de mulheres no mercado financeiro e a gente tem essa prática de eu acessei uma palestra por exemplo, eu consegui estar na palestra da Oprah. E não foi todo mundo que esteve lá. Então eu e mais algumas mulheres, sei lá, 2 ou 3, e a gente fez uma mesa para contar para todo mundo o que a Oprah trouxe pra gente, quais foram os nossos insights, quais foram os aprendizados, o que a gente entendeu, porque é importante que alguns acessos sejam compartilhados com todo mundo. Sim. Então, quando a gente está falando de trabalho e de emprego, e quando eu trago o exemplo dessa garota da tecnologia, hoje eu divido com outras pessoas, não trago nomes, nada, porque eu sei que tem outras pessoas. Nossa, eu também estava com medo, porque eu também estava acessando esse lugar aí, de ganhar mais e não saber o que fazer. Então é normal. Sim. Na tecnologia, é normal que você ganhe 15, 18, 20 mil? É normal. É esse o salário. Tá tudo bem. Mas para as pessoas que estão vindo desse lugar de total escassez, é assustador. É um lugar totalmente desconhecido. E essa pessoa, ela vai se fechar. Porque, mano, se eu contar que estou recebendo isso e se me tirarem? E se alguém quiser meu dinheiro? E se eu tiver que pagar as contas de todo mundo? Então a gente tem que normalizar. Tem que trazer que, sim, eu estou recebendo 15, mas eu estou investindo. Eu vou comprar meu apartamento, tenho uma viagem para fazer, vou me formar. E se você quiser também, irmãozinho, vamos junto. Não vou fazer por você, porque você tem 2 pernas, 2 braços, é inteligente. Como eu, a gente consegue fazer. Então, se isso está na mesa, inclusive a capacidade de dizer não. Que é difícil.
É É difícil. extremamente difícil. Acho que é a dizer coisa não. mais difícil de se Exatamente. Mas é para dizer, olha, não estou te dizendo não só porque eu vou queimar esse dinheiro, mas esse dinheiro tem um destino. Eu preciso me estabilizar também para que daqui a 5, 10, 20 anos eu possa continuar te ajudando caso você precise. Mas se eu te entrego isso aqui agora, daqui a 5 anos estaremos nós dois pedindo dinheiro para alguém. Porque eu não consegui avançar e você nem saiu do lugar. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, eu não lembro qual contexto, que é o seguinte, que é aqueles avisos que dão no avião em caso de emergência, sim, você primeiro põe a máscara em você. Para depois ajudar E o depois coleguinha. você ajuda o coleguinha do lado. E é exatamente isso. A gente precisa primeiro tá bem, tá mais estável para depois ajudar qualquer outra pessoa. Para ajudar o outro. E uma outra coisa que a gente comenta muito, a história da máscara é bem importante por isso mesmo. A gente precisa estar bem, porque inclusive estando bem, isso é muito bacana. Aquele pequenininho que está chegando ali e vê a gente chegar com um carro bacana, vê a gente chegar e fala, nossa, acho que eu também posso chegar nesse lugar. Essa criança vai ter uma outra mentalidade. Sim. Ela já não vai sair daquele lugar que muitas vezes nós saímos de que, ó, isso aqui não é pra você não, hein? Para porque isso aqui não te cabe. Para de querer demais porque você já tem um prato de comida. Essas pessoas, esses jovens, eles já vão acessando outros lugares de forma inconsciente mesmo, né? Sim. Muita coisa, muito pouco está na nossa consciência. Então a gente já vai trazendo esse recado de forma inconsciente para essa geração que está chegando e que já se sente muito mais. Nossa, a minha tia é gerente, é diretora, é CEO, né, Isa? Somos CEO, cara. É exatamente E isso. aí o sobrinho fala, nossa, ela tem uma empresa, Tem um ela caminho, negócio, eu tem um posso. caminho por aí. Normal, eu posso fazer também. Então essas coisas elas precisam começar a chegar na mesa. E tudo isso tem a ver com grana. Eu me lembro que teve uma ocasião, antes de eu começar a fazer educação financeira e tal, eu estava num espaço e tinha a filha de uma amiga branca e uma sobrinha minha. E conversando, a minha sobrinha falou, quando eu crescer eu quero ser professora. A menininha branca falou, quando eu crescer eu quero ser dona da escola. Eu não quero ser a professora. Entende? Uhum. Porque o que ela aprendeu na casa dela e as referências que ela tinha na casa dela eram diferentes das referências da minha sobrinha. Cuja mãe era empregada doméstica, então ser professora É o auge daquela Para situação. aquela garotinha branca, ser professora já não basta. Eu quero Sim, ser a dona da eu quero ser a escola. dona da escola. Entende? Então são mentalidades que a gente vai mudando e que a gente só vai mudando se a gente vai colocando na mesa. Se a gente vai trazendo isso à luz mesmo, né? Vamos começar a discutir esses assuntos, a trazer esses assuntos para dentro de casa. Vamos desligar a televisão, gente. Para de assistir novela, BBB. Vamos falar de grana. Vamos falar de coisas que realmente importam. Vamos falar de crescimento. Vamos falar desse lugar que vai levar a gente para algum lugar que realmente seja importante. Sabe? Total. Então, eu defendo muito essa coisa, assim, eu adoro sentar num boteco e falar, tá investindo? Não tá investindo ainda? Como é que você tá fazendo? E é engraçado que não é um papinho de boteco, né? Não Deveria é comum. ser um papo Deveria. tão comum. Geralmente não rende muito, tipo, não tô, acabou. Com medo de Por falar. quê? E aí, Não, aumentou mas seu vamos- salário lá? Você conseguiu. Você vê, a pessoa não fala o salário. Não. Aumentou seu salário, ela tá ganhando de ticket. Eu falo pros outros bem assim, a minha irmã ganha de ticket de refeição, sei lá quantos, o ticket de alimentação dela é quase R$2.000, mais que o salário mínimo. Aí o povo, meu Deus, eu sei todos os detalhes da vida financeira da minha irmã. Porque a gente conversa bastante sobre isso. Só que as pessoas assim, e todo ano aumenta. Minha irmã sozinha, casou agora. É que trabalha funcionário público. É. E é curioso porque tem gente que não sabe dessa informação, mas quem é funcionário público tá lá. É só você ir lá e olhar. Tá lá no portal da transparência. Exatamente. Não necessariamente precisa ser um segredo pra todo mundo. Não tipo, é, ao não geralmente falar e Não, tal. mas eu acho legal porque, tipo assim, as pessoas, elas saem de uma situação, tipo assim, ela ganhou, ela começou a receber benefício e o ticket de alimentação é de R$400. Não dá pra fazer compras, caso você queira saber Exatamente. disso. Não dá. E aí, quando eu falo da minha irmã é 2, a galera, porque eu também acho que por uma família não dá pra fazer compras. Meu Deus! Tipo assim, é tão bom, né? Porque 400 já é bom pra aquela pessoa. Eu falei, acho que você tem que dar uma melhorada no teu de 400, entendeu? Porque não dá. E você sabe que esse é um outro lugar tão complicado que as pessoas ganham tão mal, têm uma qualidade de vida tão baixa que um vale alimentação
É uma coisa... Sabe? É um grande... Mas são a critérios, meta, né? exatamente, são critérios que as Dessa pessoas que pessoa. estão dentro dessa estrutura que é CLT, vira assim, cara, para arranjar um emprego bom, ele tem que ter refeição, alimentação e a passagem. Gente, tem Pronto. muita coisa melhor do que isso aí, viu? Pronto, exatamente. Mas isso aí, a Mas gente é o tá numa mínimo. situação tanto de escassez que se o cara Que falar, isso? tem alimentação, você já fica É. feliz. Vale Pô, alimentação de R$900, pronto. pronto, é ali que eu vou ficar, É vou isso. quedar ali. Eu lembro que eu fiquei feliz quando o meu virou aquele flexível, que é tipo um cartão de crédito. Eu falei, pô, maneiro. Agora eu não sou obrigado a gastar só com comida, eu posso comprar alguma outra coisa se eu precisar. Aí aquilo ali já virou, eu falei, caramba, Mas isso é ó, mais legal. ó que só legal que você falou agora. Talvez você não tenha percebido. Você começa a pensar em você, mas quem pensa em si e tem que ajudar a família, o vale alimentação de R$900 dá pra fazer as compras no mês, entendeu? Então, se trocar, ele vai continuar comprando por comida porque virou Pois a é. função dele lá. Você já, tipo, largou, oi, mãe, falou, valeu, vou comprar aquela brusinha da moda. se precisar, eu vou usar pra comida. Mas, Exatamente. tipo, não Se era uma precisar, necessidade. eu vou usar pra comida, mas o tênis da moda. Então, tipo, abre um novo horizonte pra você e isso é mentalidade. E é engraçado porque, assim, era dentro daquela estruturazinha do Vale. Não era um salário. Pra mim, é muito mais. Me paga mais. Me dá em dinheiro. Esse dinheiro. E tanto é que tem muita gente que vende o VR. Vende o ticket e tal. Porque para as pessoas é Não é melhor. suficiente. Exato. O salário não é suficiente. Mas as pessoas ainda são pegas, né? Por essas ferramentas. Eu que estou empreendendo já há 5 anos, eu não sei nada disso. Eu também não. Não conheço Já perdi, o vale né? alimentação. Toda vez que eu vou no mercado sei pagar que- alguma parada, aí eu compro, sei lá, vou pegar uma cerveja. Eu sei que é É pagar. Vale? O caixa ele fica desesperado. É que você vai pagar no Vale? Porque não pode. Exatamente. Fica Eu não tranquilo. vou pagar, ou no nem no crédito eu compro, mas no débito também, filho. no Porque é uma coisa que eu vou comer e gastar, e aí se passar no crédito eu vou chorar porque eu paguei lá no crédito. Não, é agora, E uma no coisa cash. que é bacana que assim, eu não vivo mais essa realidade. A gente vive muitos desafios, não vou dizer que é bolinho, tá sempre tranquilo, Não. né? Vou Mas, chorar ali de rapidão. verdade, a liberdade que eu tenho, as possibilidades que eu posso acessar, os caminhos que eu tenho feito, Não te faz querer voltar, né? não vale a alimentação de 2 Exato. pontos que ia me fazer voltar atrás. Sabe? Exato. Eu postei hoje exatamente uma foto, eu tô rindo, e aí eu falei, eu adoro o sorriso daquela criança, eu gosto mesmo do meu sorriso, só que eu já pensei em desistir 12 vezes em um ano de 12 meses, mas ao mesmo tempo eu crio outras estratégias e ainda tenho esperança, que o que me faz feliz, entendeu? Tipo, E aí, quando dá certo, aí a gente fala, pô, é isso. mas eu Você tenho... deu sorte. essa eu tenho vontade, essa pessoa que fala que deu sorte, já 3 tapas. Pois é. 1, 2, 3, o 3 era pra acordar. Pô, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Mônica. A maioria das pessoas que você atende, eu imagino que estão não são empreendedoras, estão no regime CLT mesmo, trabalham para outras pessoas. Tem empreendedora também? A maioria é CLT ou empreendedoras? Então, a gente tem, por exemplo, eu entrego gestão financeira para empreendedoras. Certo. Que são empreendedoras que vêm por projetos e tudo Aham. mais. E que estão ali com o seu negócio, às vezes estão indo bem, tem salão de beleza, tem Tá. buffet, tem algumas Tá rodando, coisas, tá mas pro- que continua Tá no 0 a 0. exatamente. Tá faturando, mas não consegue crescer. Exatamente. Então, eu tenho muitas alunas que estão nesse lugar. Acho que não do crescer, que ela consegue crescer, mas ao mesmo tempo que ela cresce, o gasto cresce também. Exatamente, Ela sempre vai estar no 0 a Mas é 0. um crescimento muito mais vagaroso porque ela não está conseguindo investir em novas máquinas, ela não consegue ter um entendi. capital de giro, tem algumas coisas que ela não consegue acessar. E também atendo mentoradas mesmo, que são aquelas que fazem, que eu dou consultoria mais específica, aí são esse pessoal que está no CLT, que está nas finanças, que está No corporativo e tal, tô aqui no back office. E que já começam a pensar, essa galera mais jovem, Aham. que já entende, eu preciso investir, eu preciso comprar meu apartamento, eu preciso resolver aqui a minha situação, começar a criar legado para que eu não, daqui a 10 anos, eu não esteja vivendo nessa confusão, né? Nessa ânsia de não saber se eu for mandada embora, a gente volta, né, 10 passos atrás. Então, hoje eu atendo esses 2 públicos, que tanto aquela que está fazendo R$3.000 com o salgadinho, quanto aquela que está ganhando 30 conto. Eu tenho alunas que recebem 100 mil. Boa. E que tem legal. medo do dinheiro, Sim. que é louco, assim. Queria eu. Exatamente,
sabe? Mas a gente brinca, mas é um papo muito sério, Sim. porque vem de famílias, são modelos, enfim. Sim, sim. Vem de famílias muito pobres. Sim. E eu tenho que dizer, para de comprar carro, para de comprar coisa pra mãe, para. Porque, mas minha mãe, eu preciso. Não, você não precisa. São Você passivos, precisa cuidar né? do seu. Vamos fazer isso crescer. Vamos proteger isso aqui. E aí depois você vai ter condições de fazer tudo o que você quiser para todo mundo, né? Mas existe esse público. E essas são as pessoas que mais têm medo do dinheiro. Quanto maior o salário, maior o medo essas pessoas têm. E pode ser, e na verdade é um sabotador até de não estar recebendo mais, com medo de acessar aquele sucesso e de como eu vou lidar com ele lá na frente. Não tenho a menor Que é um dos dúvida. maiores sabotadores dos empreendedores, né? Principalmente os empreendedores negros. Assim, eu estou trabalhando muito, gosto da frase de sofrer, estou sofrendo muito para trabalhar e tal. E aí ele não consegue ganhar mais e trabalhar menos, exatamente porque se der certo, e aí? Se der certo, quando a gente chega na linha do der certo, depois eu vou fazer o quê? Exatamente. Como eu falo de vendas, é umas coisas que eu percebo. A pessoa não consigo vender. Eu falei, já tentou fazer uma ligação? Oi. Vamos lá, liga 10 vezes aí. Ah, vai ouvir 10? Não. Problema, Você só liga precisa de um 11. sim. Mais perto do sim. Exatamente, Você liga precisa de 11, então, sim. que talvez o próximo seja assim, liga 100 por dia. Liga. A partir do momento que virar um sim, você vai ficar mais feliz, o dinheiro vai entrar e mais fácil vai ser para você ouvir outros sims. Então, bora fazer. É muito esse caminho. Mas é isso, assim, a gente precisa mudar a mentalidade. Boa. Acho que é um assunto que a gente não exaure, tem muitos aspectos que a gente vai sempre observando, né? Mas que é uma coisa que tem que estar sempre na mesa, tem que estar sempre sendo dito, tem que estar sempre... Cara, vamos... desligou ali. Eu ia falar, vamos... 3 dicas importantes que você vai deixar para essa galera hoje. Que você daria, tipo, para quem tá começando, ou quem se identificou com esse medo, o que você daria de dica para as pessoas olhar no sentido mesmo da sua mentalidade hoje? Então, a gente teme aquilo que a gente desconhece, né? Então, quando a gente fala do medo do dinheiro, a gente está falando de pessoas que vieram desse lugar de escassez e estão acessando um lugar onde ele começa a ser mais presente. Conheça, troque mais, vai entender mais sobre esse dinheiro. Então, até essa coisa de entender quantas pessoas do seu ambiente ganham, vai te deixar mais leve, porque você vai entender que você está dentro de uma média. Né? Então, tudo bem se eu estava ganhando 3, agora eu recebo 13, porque todo mundo aqui recebe 13, está tudo bem. Tá tudo ok. Está tudo certo. Então, acho que a primeira dica é isso, é começar a falar mais sobre isso. Né? Buscar ajuda, trocar com alguém. Você não precisa fazer na mesa de um bar, como eu estou sugerindo, mas procura um especialista, procura alguém para te ajudar com isso, porque para a gente é um mundo novo mesmo. Então é importante que você reconheça que eu não estou sabendo lidar com isso. Sim. Preciso de ajuda. Então eu acho que essa é uma dica bem importante. Ainda nessa linha do medo? Não, pode ser dicas mesmo suas. Falar, acho que isso é importante. Assim. Eu acho que, além da gente trocar um pouco sobre isso, é importante a gente entender que o princípio de gastar menos que ganha sempre vale. Sempre precisa estar muito presente. A gente vem de uma cultura em que se aprendeu a pagar o carnê, né? A fazer a prestação. E a gente tem muita facilidade em entregar o nosso dinheiro para o outro. Então, você nem pisca se você tem que pagar o carnê. Você nem pisca se você tem que pagar a mocinha lá do catálogo. Mas você tem dificuldade em guardar parte disso para você mesmo. Em você se pagar, né? Em se pagar. Então, as pessoas elas têm dificuldade em investir, especialmente porque elas sempre acham que ela só pode investir depois que ela pagou todo mundo. Aí eu posso olhar para mim. E o que eu sugiro é pague-se primeiro. E depois paga os outros. Tira 10% do que você ganhou e guarda. Faz de conta que isso aqui era um carnê que você tinha que pagar. Uma coisa que você falou no início foi aquela questão da caixinha de dinheiro que tinha na casa da sua avó. Exatamente. É uma coisa que eu ia falar antes, eu lembrei, aí eu falei, não, deixa quieto. Que assim, é a caixinha do Banco Roxo. Exatamente. Não vou falar, não. É a caixinha do Banco Roxo. Você tinha aquela dinâmica física, quando você era criança, que você guardava ali. A população também era desbancarizada. Exato. E aí hoje em dia a gente tem isso. De muitos bancos.
Então, o dinheiro você guardava em casa, embaixo do colchão. A minha avó tinha uma caderneta onde anotava tudo. Sim. Eu comprei galinha, foi tudo E aí- organizado. E e era aí é excelente aquele- em matemática. é aquele- é aquela Ninguém dava dinâmica. troco errado pra minha avó, passava golpe na minha avó. E aquela dinâmica, ok, não dá pra você, hoje em dia talvez não seja, eu não vejo uma nota de dinheiro faz muitos anos, muito tempo inclusive, que eu não vejo dinheiro vivo na minha mão. Nossa, é. Faz tempo, eu não uso dinheiro pra nada. Depois do Pix então, pelo amor de Deus. Nossa, eu vi esse dinheiro. Precisa. esse- É só dinheiro de, eu tô aprendendo, Precisa. que eu tenho pelo menos, sei lá, 50 conto que seja, você tem que, e aí, beleza que mudou a dinâmica de como a gente lida com dinheiro. Hoje em dia é muito dinheiro digital, hoje é criptomoeda, tem um monte de coisa que evoluiu, mas a caixinha existe lá. Existe, Dá pra você manter E você vê o isso hábito. que eu tô dizendo. Essa é uma prática ancestral. Uhum. Os nossos já faziam, e aí as novas tecnologias apresentam isso como se fosse uma super novidade. Exatamente. Entende? E agora tem aquela caixinha que você pode Exato, reservar. olha, né? descobriu Que vai mesmo. render Que você programa. 100% do Caiu na salário. conta, vai lá, de automático e tal. Usa essas ferramentas, né? Mas é uma coisa que a gente já sabia. Que é o que eu tô dizendo, minha avó, a gente tinha as festas, a gente fazia 2 viagens por ano, cara. Com essas caixinhas. E, tipo, a gente E acha que a gente tem tinha essa o coisa muito comum. mantimento, assim, o arroz, feijão, as coisas dentro de casa nunca faltavam, porque eram 3 caixinhas e tava tudo ali. Era Que é já desse de lugar. viagens ali. Exatamente, do dia a dia. Então, que era o que a minha avó fazia. Chegava com o salário, as pessoas não tinham essa coisa do banco, então você pegava o dinheiro em espécie. Você ia Sim. na boca do caixa, pegava o dinheiro e voltava com ele pra dentro de casa. E a minha avó fazia isso. Antes de qualquer coisa, põe o dinheiro lá. Sim. Põe o Antes dinheiro ali. de tomar Antes sua de primeira se pague. cerveja. negócio, exatamente. O dinheiro era separado. Então, ela já sabia a importância da gente se pagar, da gente primeiro cuidar, porque esse dinheiro não chegaria para nenhum de nós se não fosse o nosso próprio talento. Que é uma lógica que a gente precisa entender. Esse dinheiro só é seu porque é você, cara. Sim. Você estudou, você saiu da tua casa, você despendeu energia, você deixou o filho em casa, você pegou o trem cheio. Você merece esse dinheiro. Então se paga, pega essa parte, é sua. Boa. Agora você vai pagar o cartão, vai pagar o vizinho, vai pagar o que você tiver que pagar. Mas você tem que ser primeiro. É uma questão de prioridade, que também tem a ver com a dificuldade de dizer não. E A tem gente se a ver com coloca lá no fim autoestima, da e fila, tem a ver com muitas ajuda outras todo coisas. mundo porque a gente quer ser bonzinho, né? O vilão é quem fica com dinheiro, Uhum. o pobre está sempre... A gente aprendeu o isso, herói né? está sempre lascado. Eu quero ser o herói, eu quero me identificar com quem todo mundo ama. Então eu vou distribuir meu dinheiro, eu não vou dizer não. Lógico. O medo de não ser aceito tá aí. Exatamente. E a estrutura de filme, de tudo, Vai era te que a mostrando. pessoa que tinha muito dinheiro era tipo a o seu mãe. tio Má, que morreu sozinho, tá? Exatamente. Morreu lá Todos os sozinho, vilões porque- eram ricos. E eles morreram sozinhos porque ele não ajudou a família. Não Ninguém ajudou quis. ninguém. Que era... Exatamente. E aí sempre termina com aquela avó que deixou, Tio que é aquela tia que Patinhas. morreu porque deixou herança, mas ninguém queria estar com ela, porque ela era muito má. Exatamente. Talvez ela era muito má, Talvez ela fosse prática. talvez ela era ela. Exatamente. É. E por último, é que a gente dá umas viajadas aqui, né? Exatamente. A segunda dica, pague-se primeiro, né? Separa parte desse dinheiro para você mesmo. E por último, tenha sonhos. Projete. Onde é que você quer estar daqui a 1 ano? Uhum. Onde é que você quer estar daqui a 3 anos? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? A gente vive muito imediatismo, o que estimula o consumismo. Eu estou vivendo hoje. Então, se hoje eu tenho 100, eu vou gastar 100 hoje. Sim. Amanhã eu vou ver o que eu faço, né? Que aí eu gastei tudo hoje, amanhã vamos ver se aparece outro. Vamos que Deus ajuda aí que aparece. Então, quando a gente começa a criar sonhos, a gente pensa, não, eu quero conquistar algo daqui a 1 ano. Para eu chegar lá, eu vou ter que separar R$10 por mês para eu alcançar aquilo que eu preciso. Então, eu vou separar esse dinheiro para chegar, porque aquilo é importante para mim. Sim. Né? A gente começou falando aqui que as pessoas só vão pagando boleto e vão se frustrando porque não tem uma vida de qualidade, não tem memórias, não tem boas lembranças, é sempre mais do mesmo, é só o carnê. Ali aquele sapato que ninguém tá usando, aquela blusa que tá com etiqueta, aquele monte de comida que comprou e que às vezes venceu no armário. E isso o que você tá cansaço pagando, do tá dia a pagando. dia, É. e aí você paga e fica sem dinheiro, aí você se junta o estresse, o cansaço e a frustração num sentimento único. Tipo E aí assim, você eu não gasta sirvo mais. pra nada. Exatamente. Não consigo fazer nada direito, não Pra dá certo as coisas compensar pra mim. essa dor, você gasta mais. Aí você
compra cerveja, você compra chocolate, você compra comida, você compra roupa. E aí desencadeia de vários outros problemas, né? Você vai ali pro Shein, Shopee e compra coisa que você nunca na vida achou que ia precisar. Você acha a Mas precisão você dele ali. compra porque você tá frustrado. E aí quando você tem um sonho, eu falo, não, eu não vou comprar. Eu tenho uma amiga que comprou 5 escovas elétricas. Eu falei, meu amor. Você tem quantas bocas? Ai, mas tava barato. Sim. Sim, mas, né? A minha irmã passou desse Pra quem que processo tava educacional. Ela barato? ia na Porque- loja e comprava É. 5 blusas da mesma cor. Exatamente. Pra quem que tava barato se você não usou nenhuma? Ficou caro no fim das contas, né? Porque se você não usa, você só jogou seu dinheiro fora. Mas se ela tem um projeto, daqui a 6 meses eu quero fazer uma viagem. Olha lá, cara, os R$300 de escova barata que você comprou e não usa, já era uma graninha que você ia pôr para fazer essa viagem. Sim. Então, quando você tem sonhos e quando você começa a criar metas, você sai do hoje e você consegue olhar um pouquinho à frente. A gente falou um pouquinho da cultura norte-americana, que é uma coisa que eu acho muito interessante. A pessoa ela é contratada e ela sabe quanto ela vai ganhar no ano. Sim. Eu vou ter um salário de X dólares 200 mil mês, dólares. anuais. Aqui no Brasil você sabe um mês. Ninguém te diz, olha, você vai ganhar 36 mil anuais, você vai ganhar R$3.000 por mês. E a pessoa fecha com esses 3 mil e gasta esses 3 mil. Quando você entende que você tem 36 mil, você fala, pera lá, tem uma coisa que custa 20 mil que eu acho que eu vou conseguir comprar ao longo desse período. Ao longo desse ano. Tem uma viagem que custa 5, que eu acho que cabe aqui também. Tem uma escola, a mensalidade vai me custar 7, eu acho que eu vou conseguir encaixar. Te dá uma previsibilidade maior. Te dá uma previsibilidade. Então a gente precisa mudar um pouquinho, porque isso te ajuda a sair do imediatismo, a comprar aquilo que não é importante, para investir em algo que vai fazer diferença, que vai fazer sentido, né? Eu costumo dizer que a gente precisa da educação financeira para o dinheiro se tornar um aliado. Eu quero viajar, o dinheiro está lá para viajar. Uma coisa que eu adoro ver nos filmes norte-americanos é que, tipo, tá todo mundo aqui falando, ai, vamos para Paris? O que eu gosto Chegou de em Paris, ver... ninguém não fala sei- de dinheiro. É. Não tem essa preocupação de quanto será a viagem, né? Quanto a gente vai ter que... Precisa uma organização muito Foi. distante. Eu quero ir para Bali. Então, em Foi. Bali, fulano está na Itália. Puf, fui. Falei, gente, coisa maravilhosa. Ninguém pensa em dinheiro nesse lugar. Que é o lugar que eu quero chegar. Exato. Por isso que eu Entendeu? assisto um programa que todo mundo me critica, que são as Kardashian. Gente, elas não falam de dinheiro, Por quê? mas elas só vivem, tipo assim, cara, vamos comer aquele hambúrguer que eu gosto lá. Aí elas vão lá em Paris, entendeu? É isso. Falei, vocês não moram em Paris, viu? Então, só pra lembrar. Exatamente. E o dinheiro, nesse caso, ele é um aliado. Aham. Ele existe, está me servindo, vou fazer o que eu quero. Sim. Né? É um outro lugar que a gente começa a acessar. Para isso, a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento. Enquanto eu estou comprando tudo hoje, ele é um algoz. Porra. Vamos fazer a viagem? Não tem dinheiro. Vamos mudar de casa? Puta, o dinheiro não deixa eu fazer. Vamos comer aquele... Não dá porque o dinheiro não está dizendo que não rola. Porque eu deixei ele tudo aqui. Eu não fiz esse movimento para que ele me atenda naquele momento que eu quero que seja importante. Ótimo. Perfeito. Ótimas dicas. Bom, gente, tem mais de 1 hora que a gente está falando. Se vamos duvidar bem caminhando, mais. senão- E se Exato. edita esse material, como é? Vai tudo Não, a pro ar. gente põe Vai tudo tudo pro ao ar. vivo. Tudo ao vivo não vai ao vivo ainda, porque esse ano a gente vai colocar ao vivo, mas é íntegro. Depois a gente corta alguns pedaços para colocar. Exato. Que são pontos importantes. Por exemplo, as 3 dicas vão com certeza, porque elas são fantásticas. Mas é isso, gente. A gente queria falar de dinheiro, toma aí na cara de vocês. É. Gente falando de dinheiro. E apesar que a gente começou esse programa com esse nome, até fazendo um disclaimer aqui, nosso objetivo não era só falar de pessoas que empreendem e falar sobre dinheiro. A gente chamou a galera, a gente já conversou com gente que não tinha nada a ver com isso, inclusive. Mas faltava isso. E aí é a primeira pessoa que a gente está... verdade. A gente trouxe poucas pessoas para falar exatamente A disso. gente trouxe Tem a Dina, que fala também. Só que o legal é que você falou de algumas coisas, porque a gente pergunta para os participantes, e aí? Porque já veio a executiva, e aí a jornada do dinheiro? Tá caindo? Como é que você... Porque a gente quer mostrar para outras pessoas que o caminho é possível. Exato. Tô trazendo pessoas reais, que atravessar essa barreira é importante. Ou então a pessoa pega e fala, não... Tá ruim pra caramba. E aí a pessoa acaba falando, eu falei, como é que foi a jornada do dinheiro? A gente sempre pergunta, e aí, o dinheiro tá caindo, como é que você ganha e tal, pra entender que aquele lugar é possível. Aquele lugar lá é possível também. Olha pra essa pessoa, ela veio do mesmo lugar que você, ela é muito parecida com você, porque a gente normalmente não conversa sobre isso e também não vê pessoas
parecida conosco, falando disso ou mostrando o caminho. Então, a ideia do Preto Dinheiro é exatamente isso. Vai ser ótima a conversa. E quero agradecer por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui desse papo. Venha mais vezes, já está previamente convidada. E vamos tomar cerveja. Agora chegou a hora, chegou agora a esperada. Não separei verba para isso. Não separei verba. Já tá na conta, essa ideia. Infelizmente não vou ter dinheiro para isso. E eu queria deixar uma última dica aqui, galera. Ó, eu não sou especialista em grana, mas não aposto no tigrinho. É só isso que eu queria falar. Puxa vida, isso. Isso é só isso. Não irei elaborar. Não aposta na porra do tigrinho. Palavrão. Não, pelo amor de Deus, né? Já deu. Porra. O pessoal perde uma grana muito violenta nisso. Esse é um assunto que tem que ser muito explorado. E eu fico bem preocupada. Porque é o lance do imediatismo, de novo, Sim. né? E da ilusão. Eu recebi uma mensagem aí, outra falou assim, a pessoa perdeu 200 mil em golpe. E aí o comentário da pessoa, né? Como uma pessoa burra tem 200 mil? E eu não tenho, exato. Tô pensando nisso, quem é essa criatura, né? Pois aí, o que é? Como, a pessoa saiu, tipo assim, gente, como é que ela perdeu? É porque, tipo, é aquela coisa da esperteza, é essa minha chance, entendeu? O levei vantagem do Brasil, né? É isso. Você sempre e acha que vai aí você cai no seu próprio golpe, não é no golpe da missão, porque ser ambicioso é bom, mas é tipo imediato, vamos ali, que ali, ó, vou ver se tá meus 20, que daqui a pouco vira 300, daqui a pouco eu tô ganhando 1 milhão. Grátis, meu povo. Não tem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, é isso. Ó, gente, não aposta no tigrinho. É um assunto sério. É que pra gente é tão óbvio que não se deve fazer isso, que eu não costumo elaborar, mas enfim. É muito... Por exemplo, eu vejo propaganda de pessoas que as pessoas seguem, né? Eu vejo pessoas bem-sucedidas fazendo isso, que eu sigo, que falam. É muito complicado. E se a gente volta para a história da escassez, porque eu só tenho esses 20, eu estou precisando fazer 300, e esse é o caminho, eu vou lá. Eu preciso para amanhã, a pessoa está pedindo leite agora, eu vou lá. Sim. Pois é. Mas é isso, galera. Vamos encerrar por aqui. Infelizmente para vocês, esse programa está acabando agora. A gente vai ter muito mais tempo com a Mônica, que agora a gente vai tomar uma cerveja lá em cima. Bom, sigam a gente no nosso canal lá no YouTube. No YouTube a gente está como canal Podcast Preto e Dinheiro. Coloquem Podcast Preto e Dinheiro, que senão vocês vão cair na música do Kian. Kian, eu te amo. Um dia eu espero conversar com você aqui, mas você está atrapalhando o nosso algoritmo para as pessoas nos acharem. Sigam a gente no YouTube, sigam a gente no Instagram. No Instagram a gente está como Preto Dinheiro, tudo junto. Me sigam também lá no Insta. No meu Insta é @eued. Isa. E também a gente vai falar que isso aqui é uma gravação especial que a gente está fazendo de um lugar diferente, onde estão uma galera preta aqui, que acontece uma vez por mês, uma vez aqui em São Paulo, uma vez no Rio, e vai acontecer em outros 2 estados. Eu não vou falar eles, mas eu acredito que uma é Recife e outra é BH. E é o Black Home Office, que é pra galera se juntar, trabalhar junto, fazer aquele network, aprender um pouquinho e fazer toda a diferença. Então, já fique ligado, porque acontece uma vez por mês e é legal participar. É ótimo. É um espaço muito, muito acolhedor. Inclusive, venham. Quem puder participar aí... Inclusive, hoje teve feijoada. Tá ligado? É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Preto e Dinheiro. Até o próximo. Um beijo e tchau. Até mais.